Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário em que a pessoa que está assistindo isso aqui vai estar assistindo. Eu me chamo Luiz Matheus, eu sou um poliglota, professor, apaixonado por aprender idiomas, apaixonado por ensinar idiomas, fundador do Ludens Learning Voyage. Hoje é o meu enorme prazer de ter meu convidado aqui, é o Breno Almeida. Empreendedor, psicólogo, especialista em neurociência, física quântica e fissão nuclear. Duas dessas coisas aqui não são verdade. Aí vocês têm que descobrir qual que é verdade e qual não é. Fica aí, deixa aí nos comentários. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui conversando com o Matheus. E hoje vai ser então nosso primeiro episódio que a gente trouxe um assunto bem interessante, uma maneira bem divertida de abordar ele, né, Matheus? Conta aí pro pessoal do que a gente vai falar hoje. Nosso assunto vai ser psicologia na educação, que é justamente o que une as nossas duas áreas, as nossas paixões, nossas experiências. A gente vai conversar um pouco mais então justamente sobre como que a gente pode utilizar a psicologia para nos auxiliar no aprendizado. E aí a gente traz uma pessoa da área da psicologia que entende sobre a mente humana e sobre saúde mental, saúde emocional, junto com um educador que é o Matheus, que é poliglota, professor de idiomas e é especialista aí na área de aprendizado e de educação. As duas coisas, inclusive, elas vão de mão dada, e quando você separa elas, você perde muita coisa. Você sofre demais sem saber por quê. E agora, juntando as duas coisas, fazendo uma fusão, que nem no Dragon Ball, eu vejo que a união da psicologia com a educação é uma coisa que pra mim parece muito óbvia hoje, mas não é muito discutida, não tem um holofote nisso, tanto quanto eu imagino que deveria ter. Porque hoje em dia a gente tá afogado em informação, a gente tá afogado em conhecimento, a gente tem no nosso bolso um portal mágico para toda a história, tudo que a humanidade já produziu. E a gente tem dificuldade para se manter focado nos nossos objetivos de aprendizado. Você concorda com isso, Breno? Totalmente, com certeza. É muito estímulo hoje em dia, muita informação, e justamente essa quantidade de informação, na verdade, tem mais atrapalhado do que ajudado muitas vezes a gente a aprender. Muitos países, como por exemplo os países nórdicos, tiveram muitas iniciativas com relação a trazer a tecnologia para a sala de aula, mas muitos voltaram atrás justamente por verem que às vezes esse excesso de estímulos, excesso de informação pode ser mais um desafio para você aprender realmente do que uma oportunidade. É claro que é uma oportunidade também, só que você tem que saber utilizar esses recursos, e para saber utilizar esses recursos você tem que entender da sua própria mente, da sua própria psicologia, saúde mental. Você tem que entender como que funciona o seu cérebro para você conseguir extrair o melhor potencial do seu aprendizado, e também para saber utilizar o seu cérebro de uma forma bacana junto com a tecnologia. E tem um ponto que eu acho muito importante, Briano, que você coloca, como um cara que é literalmente formado em psicologia, que conhece muito de que é especialista em neurociência. Você sabe que cada ser humano é distinto. Nossa programação é distinta, nosso cérebro é distinto. Você não tem um cérebro igual ao meu, que não tem um cérebro igual ao seu, que não tem um cérebro igual a qualquer outra pessoa aí. E o que você estava dizendo é sobre a forma que a gente tem para nós aprendermos. Então, o que funciona muito bem para mim, e para mim é incrível. Eu falo, faço coisa X, eu aprendo pra caramba. E aí você tenta fazer a mesma coisa, não dá muito certo. Se você não sabe das mecânicas que estão correndo por trás disso, você acha que o problema é você. Eu não tô fazendo certo. Eu não sou tão bom quanto ele, eu não sou tão inteligente. E aí entra aquela coisa da própria psicologia. Esse efeito psicológico faz a gente sentir que a gente não é tão capaz. E a gente sentir que a gente não é tão capaz cria uma profecia autorrealizável. Esse é o termo, não? O fato de você acreditar que tal coisa vai acontecer, faz essa coisa acontecer. Sim,
É bem interessante esse comentário que você fez, que quando a gente fala cada cérebro é diferente, etc., é literalmente isso, e não é de uma forma metafôrica. Tanto que na neurocirurgia, o neurocirurgião ele sempre vai estimulando certas áreas do cérebro antes de fazer qualquer tipo de operação no cérebro de um paciente, mesmo que existam certas áreas que são bem demarcadas com determinadas funções, né? Nosso cérebro ele tem áreas que têm determinadas funções, existe isso. Mas quando você vai no nível do detalhe, cada cérebro é completamente individual, tanto quanto a nossa digital. Então, por isso que o neurocirurgião ele vai estimulando certas áreas e vai observando a sua reação, porque às vezes uma área do cérebro que para uma pessoa não tem nenhuma função conhecida ou não tem nenhuma importância muito grande num determinado paciente, para o outro paciente pode ser extremamente importante, justamente porque cada cérebro é completamente único. Então, isso não é só metafórico, né? E a gente extrapola isso ainda mais quando a gente pensa nos casos de neurodiversidade, que é justamente a gente pensar e entender que cérebros realmente funcionam, não só do ponto de vista anatômico, mas eles também funcionam de maneira diferente. Então, se a gente olha pessoas com um tipo de neurodiversidade, como TDAH, autismo, superdotação e etc., a gente vai ver que o cérebro tem um funcionamento completamente diferente e isso faz com que determinadas técnicas de aprendizado para algumas pessoas possam ser muito difíceis para um neurodivergente. Também o oposto, né? Certas formas de aprendizado podem ser muito mais fáceis para um neurodivergente do que para uma pessoa neurotípica. Tem alguma técnica que funciona contigo que você acredita que não funcionaria com qualquer um? E vice-versa? Sim. Uma coisa que é interessante, quando a gente estuda a eficácia de determinadas técnicas de estudo, a gente chega num dado de que, para a maioria das pessoas, a estratégia de você ter blocos de estudo separados, onde em um momento você está estudando uma matéria, vamos supor português, daqui a pouco você tem uma pausa e estuda matemática, geografia, história. Existem evidências de que essa técnica costuma ser bom para as pessoas no geral. Então, a técnica melhor, e inclusive é a técnica que a gente vê nas escolas, né? Você tem blocos de estudo de determinada matéria, aí vai mudando o professor e vai mudando o assunto. Agora, o que é muito interessante, já que a gente mencionou neurodiversidade, é que normalmente pessoas com TDAH têm muita dificuldade com esse tipo de forma de ensino, porque a pessoa com TDAH ela funciona com hiperfoco ou sem hiperfoco. Então, no momento que a pessoa leva um certo tempo para entrar num estado de hiperfoco, que é o quê? O momento que ela se torna muito concentrada num determinado assunto e fica fissurada em determinado tema, por exemplo, né? Pessoas com TDAH, por exemplo, vão estar num hiperfoco em matemática, ela não vai querer parar, ter uma hora de aula de matemática, daqui a pouco muda o assunto e ela tem que virar a chave no cérebro. Aquela chave no cérebro da pessoa com TDAH não vai virar. Ela vai continuar querendo estudar aquilo que ela estava focada. Esse tipo de estratégia que tem nas escolas comuns e que é pensada e que funciona para a maioria das pessoas, para quem tem TDAH, muitas vezes é uma estratégia muito difícil da pessoa conseguir acompanhar. Eu digo pelo menos Esse é um exemplo. a minha própria experiência nisso aí. Eu nunca parei para analisar essa causa, né? Mas eu sempre, quando eu tava muito interessado numa aula, quando eu tava começando a pegar o embalo, ela acabava. Agora vamos aprender outra coisa. O cérebro do TDAH, ele funciona muito de acordo com o interesse. Quando você tem um interesse, o hiperfoco vem. Eu vejo que quase como um embalo, certo? Você tá empurrando algo e no começo, quando você tá naquela resistência inicial, é um esforço muito grande para fazer a coisa se mover. Mas quanto mais ela tá se movendo, mais a tendência dela continuar se movendo e mais rapidamente também. É como se fosse essa coisa da física. Então, toda vez que você para um sujeito
E aí você começa um novo sujeito. Ok, a coisa tá andando e você para e você tem que fazer todo aquele esforço de novo pra colocar em movimento. Existe um sintoma de TDAH, que eu leio muito sobre isso, que é time blindness, que seria cegueira de tempo. Então você tá estudando ou você tá interessado em Português a gente diz miopia temporal. Eu tô interessado em alguma coisa e eu tô começando a ler sobre o tópico. Pode ser um livro, ou uma série, ou até mesmo eu tô aqueles períodos onde você tá interessado sobre um período histórico, alguma cultura, e você tá naquele buraco da Wikipédia, e você vê, foram 2 horas que eu fiquei nisso aqui? Não foram 20 minutos? Se alguém me interrompesse nessas 2 horas, eu ia deixar de aprender muita coisa. É quase como uma espécie de hipnose. Um exemplo que eu gosto de dar, né? A gente compara, né, o cérebro da pessoa com TDAH como se fosse um carro de Fórmula 1 e o cérebro das pessoas neurotípicas. A gente diz a maior parte das pessoas que não tem nenhum tipo de transtorno da neurodiversidade, de neurodiversidade. E o cérebro, então, das pessoas neurotípicas seriam como um carro comum, com um Fusca, um carro normal. E o das pessoas com TDAH como um carro de Fórmula 1. Então, o Fusca, você pode acelerar, frear, ele vai andando, ele para, ele vai andando, ele para. Da pessoa com TDAH, uma vez que o carro pega em barra, que é um carro de Fórmula 1, ele é muito difícil frear. Então, você vai freando, você demora para parar. O carro vai tempão. E uma vez que o carro pega em barra, ele vai naquela velocidade absurda, sai da frente. Então é exatamente isso. Uma vez que ele pega o embalo no foco de algum tema, que é o que a gente chama de hiperfoco, ele esquece tudo. Ele esquece de dormir, de comer, de beber água. Só não esquece de respirar porque tá no automático. Mas, tirando isso, esquece de tudo. Só quer saber daquilo que ele tá estudando. Né? O universo deixa de existir e é só aquilo ali que tá na sua frente. Uma frase de efeito que eu costumo ter: você deixa de aprender quando você morre. A gente tá aprendendo o tempo inteiro. Você pode aprender muito mais com uma criança, você pode aprender muito mais com um adolescente. A gente nunca deixa de aprender. Você não precisa estar numa universidade ou você não precisa estar numa escola. A gente tá sempre aprendendo e a gente pode mirar no que a gente quer aprender. Seja um idioma, seja um instrumento, seja uma linguagem de programação, seja dança, arte marcial. A gente pode aprender o que a gente quiser. Por que você acha que é tão difícil a gente chegar naquele ponto que a gente tem como objetivo? Digamos, por exemplo, você é um hiperfã do Bruce Lee, você adoraria lutar como ele. Por que é tão difícil você chegar naquele ponto? Por que a gente desiste no meio? Pergunta super interessante, né? Por que existem aquelas pessoas... Eu acho que tem muitas explicações. Eu também gosto de dividir que existem pessoas que têm um perfil de personalidade muito mais compatíveis com um perfil de especialista e perfis de personalidade que são muito mais compatíveis com um perfil mais criativo e inovador. Então, tem várias maneiras de eu trazer um pouco essa resposta, mas eu vou dar um exemplo por essa linha, de que a gente tem várias pessoas que são mega especialistas em determinados temas. Por exemplo, Albert Einstein era um hiper especialista em física, Newton, grandes gênios da nossa humanidade, ou, por exemplo... Enfim, tem muitas pessoas que eu posso dar exemplo. Messi no futebol, Bruce Lee nas artes marciais. Existem pessoas que têm um perfil muito mais de focar em um tema, centrarem muito nesse tema e buscar excelência nesse assunto. Já por lado, e já por de personalidade, né, traço de personalidade principal que eu tô mencionando normalmente as pessoas que se tornam grandes especialistas são pessoas com baixa abertura, que é o quê? São pessoas que gostam de estudar ou de praticar os mesmos temas.
Então, tem a baixa abertura para coisas novas e vão sempre ali se especializando cada vez mais. Enquanto pessoas que têm alta abertura vão ter uma tendência maior a buscar por vários temas diferentes. Por um lado, ela nunca vai se tornar um mega especialista numa área, né? Vamos supor, vai ter um médico ali que vai ser o cirurgião do dedinho mindinho esquerdo, o cara é o melhor do mundo em operar aquele dedo, ele só estuda aquilo. Aí você vai ter o outro médico que sabe um pouco de tudo, só que ele consegue ser uma pessoa super criativa e pensar em coisas mais inovadoras, porque justamente por ele não ser especialista em nada e saber várias áreas, saber um pouco de várias áreas, ele consegue justamente juntar diferentes áreas para criar coisas novas, inovadoras. Então, eu acho que envolve também um perfil de personalidade, fora outras questões que a gente pode conversar depois também. Para as pessoas que não conhecem isso que o Breno trouxe sobre a abertura, existem 5 fatores de personalidade que mudam de pessoa para pessoa. Cada um tem um nível mais baixo, mais alto de determinado desses fatores. O primeiro, que no inglês chama-se Ocean, dos Big Five, é o openness, a abertura. E aí, fora a abertura, Breno, você puder me ajudar aqui? Extraversão. Amabilidade. Neuroticismo. Por último, conscienciosidade. Olha que interessante, a gente está falando de aprendizado e a gente foi para personalidade, a gente chegou a mencionar, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre o humor. São vários fatores psicológicos que estão envolvidos no aprendizado. A nossa personalidade, o nosso humor, as nossas questões cognitivas, muito importante. Você tem uma boa atenção. Se você tem uma boa atenção, você tem uma boa memória. Às vezes você tem uma ótima atenção, presta atenção nas coisas, mas a sua memória é ruim, você não lembra aquilo que você estudou, ou você tem dificuldade de aprender, ou seja, da sua memória ir adquirindo cada vez mais bagagem. Ou às vezes você até aprende o conteúdo, mas você tem uma alta taxa de esquecimento, que é outro problema de memória, com outras regiões cerebrais envolvidas. E são muitas variáveis. Muitas. Vários tipos de fatores psicológicos estão envolvidos dentro da educação, e isso é muito pouco, esse conhecimento que a gente está falando aqui, é pouco discutido. Os professores, nem pouco discutido, né? Nem mesmo na academia, no meio científico, mesmo ainda na prática, é muito pouco discutido e levado em conta essas individualidades dos alunos. E eu gostaria aqui de colocar um adendo. Pessoalmente, como professor, já dou aula há 8 anos, o que faz me sentir estranho, pensar que 2018 faz 8 anos já. Nesses 8 anos, eu já tive centenas de alunos. E eu percebo que, claro, existem muita discussão sobre estilos de aprendizado, etc. Mas a personalidade de cada aluno faz com que, para você ser um professor eficaz, você não vai ser a mesma pessoa com cada um deles. Você não vai. E para mim, a esse ponto, é quase uma coisa inconsciente. Eu consigo ver o nível de abertura de determinado aluno passando 20 minutos com ele. E eu sei que a minha abordagem com ele vai ser diferente. Ou seja, eu posso não pegar um tópico completamente aleatório e falar de filosofia chinesa, o que eu quero com isso? Agora, uma pessoa que tem alta abertura, opa, que interessante, vamos lá. É outro fator que eu vejo que é muito importante nas pessoas. Você tem uma autocrítica muito grande que diz, cara, você tá errando, cara, isso não é bom não. O seu professor, ele tá te julgando. Como é que você errou isso, meu? Você aprendeu isso na primeira aula. Nossa. Essa autocrítica, quanto mais alta na pessoa, pior é a performance dela, normalmente. É irônico, porque quando a autocrítica é calada e você simplesmente está no momento presente, a sua performance, ela melhora. Eu não tenho toda a bagagem neurocientífica que você tem, Breno, mas então eu queria saber se, na sua visão, faz sentido isso. Com certeza. A gente estava falando de vários fatores psicológicos que influenciam no aprendizado, então mencionei 3 grandes, que é cognição, humor e personalidade. Você acabou de abordar um 4 que eu esqueci de mencionar, que são as crenças. As crenças, né? Então, as crenças influenciam muito no seu aprendizado. Se você sente que você não é capaz, essa crença,
a gente costuma chamar essa crença de desamparo, né? Então, desamparo é a crença que tem a ver com a pessoa que sente que não consegue fazer as coisas. É uma pessoa que sente que tem um baixo senso de autoeficácia, que é dela conseguir realizar o que ela precisa. Pode envolver educação, pode envolver outras áreas, mas é aquela pessoa que acha que, tipo assim, poxa, eu não consigo aprender, eu preciso de muito mais ajuda do que eu tenho, eu sou incapaz, eu sou inferior do que os outros alunos que estão aqui comigo, eu vou aprender pior porque eu sou inferior. Vários tipos de pensamento que vão trazer essa questão de desamparo, nessa crença de desamparo. E é uma coisa um pouco triste que também não necessariamente é uma coisa que vem da pessoa, mas é uma coisa que foi programada da família. Ah, você não é inteligente que nem ciclano, ou da escola. Digamos, por exemplo, as pessoas neurodivergentes, elas sofrem muito com isso, porque no momento que as dificuldades que elas têm pelo cérebro delas é colocado como uma falha pessoal, elas começam a criar essas crenças limitantes. E isso pode gerar depressão no futuro. E convenhamos, uma pessoa deprimida é uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade para aprender. Sim. Com certeza. Então, essas crenças da infância e da adolescência, pode vir de casa, da família, mas também da escola, bullying às vezes que sofre na infância. Para muitas pessoas, mas inclusive para mim, me incluindo, a escola já se tornou um ambiente super aversivo para mim, em muitos momentos. Cada pessoa por diferentes causas, mas assim, para muitas pessoas pode se tornar aversivo, inclusive o aprendizado. Eu gostaria, é interessante que as crianças... Não, por favor, pode dizer. Ia comentar, é interessante que as crianças tenham uma curiosidade natural. Aprender, muita gente pensa assim, puxa, aprender é chato, estudar é chato. Aprender é um dos nossos poucos estímulos, biológicos que é reforçador, ou seja, a gente tem prazer em comer, a gente tem prazer em beber água, são coisas naturalmente reforçadoras. Qualquer ser humano tem isso como prazeroso. E uma das coisas é o aprendizado. É naturalmente gostoso, prazeroso aprender coisas novas, porque isso favorece a sobrevivência da espécie. Só que, às vezes, a experiência da escola é tão aversiva que a pessoa começa a não gostar de aprender porque teve dificuldades na escola, por vários fatores. Que colocar uma experiência pessoal mesmo, um pouquinho de vulnerabilidade. Quando eu tinha uns 8 até uns 10, 11 anos, na primeira série, até mais ou menos a terceira série, eu tinha muita dificuldade com matemática. Os meus professores, eles diziam, você não está se aplicando tão bem, você pode repetir de ano se você não se aplicar mais, não sei o quê. E pra mim era muito difícil aquilo ali. Por exemplo, você tem que fazer a conta e você coloca o número aqui em cima e coloca aquele ali embaixo e não sei o quê. Quando eu fazia a conta desse jeito certinho, do jeito correto que o professor falava, pra mim aquilo ali me desgastava. Eu simplesmente, quanto é que é 104 mais 36? Aí eu pensava um pouquinho, não sei o quê. E aí o professor falava, o professor falava, tá certo. Mas você não fez do jeito que eu te ensinei. Então você não vai ganhar o ponto. Que já era uma coisa que, beleza. Eu cheguei à resposta certa e não recebi recompensa. Pelo contrário, eu recebi uma punição. Então, assim, o seu jeito de chegar à verdade não é bom que nem o nosso. Você tem dificuldade com o nosso? Aí é uma falha pessoal sua. E aí outra coisa que isso foi gerando ao longo dos anos, eu achava horrível, eu odiava essa matéria. Até que os meus pais foram pessoas fantásticas, me colocaram no Kumon. O Kumon, basicamente, ele treinava, cara, você resolve isso aqui e a gente vai treinar você a você resolver, sei lá, 50 contas simples, 2 mais 2, 6 mais 6, 18 mais 4. Você vai marcar quanto tempo você levou para terminar todas essas contas. E a nossa ideia vai ser que quando você chega num ponto onde você tá fazendo isso aí, super rápido, agora a gente vai pegar uma coisa um pouco mais complexa. Multiplicação, subtração, divisão, e assim por diante. E quando eu comecei a fazer dessa forma, o que eu tinha muita dificuldade em anos na escola comum, em 2 meses eu já tava o cara que era o mais rápido no gatilho. Só mudando o método,
eu simplesmente passei de um 0 à esquerda ao cara mais rápido da turma. Como é que isso pode ser explicado? E a gente vê alguns comentários que a gente fez que vão colocando aí, mostrando assim como algumas dificuldades que existem na educação, né? Por exemplo, a gente falou da importância dessa individualidade do aluno, quando na escola muitas vezes o professor se depara com uma sala de aula que tem 40, 50 alunos para ele controlar, uma única pessoa para controlar 40, 50 alunos, e chega um momento ali que é tanto aluno que ele vai ter dificuldade até decorar o nome do aluno, quem dirá entender que tipo de aprendizado que aquele aluno que é mais eficiente para determinado tipo de aluno. É muito difícil. Principalmente as escolas públicas, mas inclusive até em muitas escolas particulares também passa isso. É muito difícil o professor ter esse controle. E a escola também é muito baseada na punição. Um ponto interessante, que é você vai para a sala de aula, não é para aprender coisas, para ter um momento prazeroso, que parece loucura a gente falar, poxa, mas um momento prazeroso. Sim, porque aprender é prazeroso, né? Se você pegar as crianças pequenas, você vai ver que é muito prazeroso o aprendizado. Mas como a escola é muito baseada no modelo de punição, que é o seguinte, você tem que tirar tal pontuação, você não tirar tal pontuação, você vai repetir de ano, vai ter que fazer tudo de novo, todo mundo vai falar mal de você, que você é repetente, etc. Seus pais vão te dar uma bronca. Então, é muito baseado nessa estratégia da punição. Isso acaba, para muitas pessoas que têm dificuldade, em vez de você chegar, muitas vezes, em vez de chegar no aluno que tem aquela dificuldade de entender o que está acontecendo, será que é algum problema ali, os pais estão se separando, será que o aluno está deprimido, será que o aluno tem algum transtorno da aprendizagem? Não. Você vai e pega aquele aluno e pune ele por uma dificuldade que ele está tendo, que ele não sabe nem por que ele tem aquela dificuldade, mas ele vai ser punido. E aí acaba se tornando um ambiente muito desconfortável, infelizmente, para muitas pessoas, a experiência de aprendizado. E não necessariamente só para pessoas com neurodivergência, mas, digamos, por exemplo, alguém que tenha dificuldades em casa, sofre de abusos, essa pessoa, ela vai sofrer tanto quanto. E o professor, ele não tem muita escolha, porque o sistema, ele basicamente funciona desse jeito. Não, você não está estudando bastante, é uma falha sua. É claro que não é sempre assim, existem professores fantásticos, existem ambientes fantásticos que vão chegar e ver com o aluno o que está acontecendo. Mas todas essas particularidades, elas têm que ser discutidas, senão a gente vai basicamente estar criando adultos que vão alcançar 20% do que eles realmente conseguem. E o que eu mais vejo dos professores é o quanto eles querem realmente ajudar os alunos, querem dar uma atenção melhor, mas infelizmente o próprio sistema vai querer o mínimo de professores possível, pagando um salário ruim, infelizmente, para ele tomar conta de uma demanda que é simplesmente impossível para ele dar toda aquela atenção que ele gostaria de dar para cada aluno, com aquela quantidade de alunos, quantidade de aulas e ganhando um salário que mal consegue ter uma vida assim confortável, digamos assim, sabe, infelizmente. Uma coisa que você mencionou, a punição é um fator, e a outra coisa que é um fator muito grande, eu vejo, é a ameaça. Antes da punição vem a ameaça. A punição é você repete o ano. Mas, na verdade, eu acho que a arma principal é a ameaça. Se você continuar assim, você vai repetir de ano. Você vai tirar uma nota ruim. Seus pais vão ficar sabendo. Então, é baseado no modelo, se você parar de pensar, de ameaça. E eu não sei quanto a você, mas a ameaça, ela gera uma sensação no ser humano, em qualquer ser humano, em qualquer contexto, de ansiedade. Se você tem uma arma apontada pra sua cabeça, seu coração vai começar a bater mais rápido, e aí vem aquela coisa de fight or flight. Como é que é em português? É corrida... Luta ou fuga. Como é que é? Luta ou fuga. Luta ou fuga. Fight or flight ou luta ou fuga. E você pensa assim, ok. Que no caso, né, você, às vezes, é o terceiro, você fica paralisado, não dá pra fazer nenhum dos dois.
Se você for lutar com um cara que tá apontando uma arma na tua cabeça, ele vai te dar um tiro. Se você correr, ele vai te dar um tiro. Você fica travado, paralisado. E eu vejo muitas pessoas que é mais ou menos o que acontece na sala de aula, como se tivesse... Eu tenho muitos alunos que têm traumas de professores antigos, e aí eu peço pra eles uma frase, e realmente como se eu estivesse apontando uma arma pra cabeça deles. Eles olham pra mim com aquele olhar de... Ai meu Deus, e agora? Oi. E calma, não tô apontando uma arma na sua cabeça. Se você não sabe, não tem problema. Eu não vou te dar um tiro. Então, é claro que isso não é uma coisa que... Não é culpa do aluno, necessariamente. Aliás, quase nunca é culpa do aluno. É uma coisa que foi programada nele. No autoaprendizado, que eu acho... É necessário a gente sempre tá aprendendo sozinho também, porque o professor faz você tirar suas dúvidas e desmistificar as coisas mais complicadas e é incrível. Mas a gente mais aprende sozinho. Tanto que na faculdade é posto inúmeras atividades, tipo, escreve não sei o que, faz tal trabalho. Você é abarrotado de trabalho pra fazer, porque a ideia é que eles querem te forçar pra aprender sozinho. Se você escrever 5 páginas sobre o tema, é porque você, na tua casa, você não tava assistindo Netflix. Você tava lendo sobre isso. Pessoalmente, eu acho que quanto mais confortável e tranquilo e empolgado, quanto mais esses sentimentos positivos eles forem nutridos no autoaprendizado, melhor a gente aprende. Eu digo isso de experiência própria. Você tem técnicas ou dicas ou até insights assim sobre como a ansiedade trava a gente, como evitar ela no contexto de aprendizado? Sim. Muito importante isso que você falou, né, da ansiedade no aprendizado, né? Vem bastante na minha mente também a ansiedade que vem de um vestibular, né? Então, quanto que o vestibular trava muitas pessoas, inclusive tem pessoas que às vezes conseguem estudar super bem e tá super preparado e chega na hora da prova, a pessoa trava, dá um branco e ela não consegue fazer a prova de vestibular de tanta ansiedade, né? Ó que interessante, tanto que muitas vezes transtornos de ansiedade e de depressão costumam ser confundidos com TDAH, porque um dos sintomas de ambos os quadros é desatenção. Tanto do quadro de ansiedade quanto do quadro de depressão. E é por isso... Dos primeiros é o efeito centeno. E, na verdade, eu vou colocar um adendo que faria mais sentido vindo de você, mas eu vou falar de qualquer jeito. É por isso que é muito importante a gente ter um profissional como o Breno, por exemplo, que vai avaliar exatamente o que tá acontecendo aqui por trás da cortina no seu cérebro. Porque a gente tem... É um clichê, mas sim, você tá lá no algoritmo do TikTok, TDAH, opa, mas eu também sou desatento igual, eu faço igual. Ok, não quer dizer que você tenha TDAH necessariamente, pode ser que você tenha. Mas pode ser que você esteja deprimido, ansioso, ou, sei lá, você tá apaixonado por alguém, não tira essa pessoa da sua cabeça. É um sintoma de TDAH. Sim, isso mesmo. Dormindo mal, sedentário, tem várias coisas ali que vai afetar na sua atenção, né? Em relação a o que pessoas ansiosas podem fazer no aprendizado, depende muito do tipo de ansiedade, mas assim, primeiro, né? Se você tem algum grande... Eu vou tentar explorar alguns tipos de ansiedade, né? Vamos supor que você tenha uma ansiedade que é mais cognitiva. Ou seja, você tem um grande medo de tipo assim, nossa, eu vou reprovar, ou então eu preciso fazer vestibular, e se eu não passar, eu vou ter que ficar outro ano fazendo cursinho, etc. Isso vai te deixando muito ansioso. Ou passar num concurso público, eu tenho que passar num concurso público porque eu tô desempregado, ou porque eu quero sair do meu emprego e ter uma mudança de carreira. Se você tá muito preocupado com o resultado de alguma coisa e acaba ficando muito ansioso com isso, a primeira coisa é começar a questionar esses pensamentos, sabe? Muitas vezes para uma pessoa que é adolescente,
e tá se preparando para o vestibular, ele tem a impressão de que vai ser o fim do mundo se ele reprovar e se ele tiver que fazer mais um ano de cursinho de vestibular. Eu acho que aqui da audiência, eu garanto que bem mais de 50% se identifica bem com esse sentimento. Acho que você se identifica, inclusive, eu também. Quem não passou por essa de, ai meu Deus, cara, e se eu reprovar, meu? Nossa, o que vão pensar de mim? Eu não posso. Isso mesmo. Com certeza. E muitas vezes a gente faz um tipo de raciocínio, né, nesse tipo de ansiedade, que é catastrofizar a situação. É enxergar a situação como se fosse uma catástrofe, uma pior desgraça que poderia te acontecer. E às vezes não é tão ruim assim, gente. Sim. Né? Um monte. Aquela famosa frase. Vai provar. A minha vida vai acabar. Não, sua vida não vai acabar. Você tem um ano seguinte pra fazer de novo. Pode ser ok. Não é legal? Vida segue. Enxerga como se fosse uma catástrofe, né, nos pensamentos e deixa de considerar que não é o fim do mundo, gente. Então, tipo assim, se a sua ansiedade tiver muito a ver com esse tipo de pensamento, de que as coisas vão ser muito ruins e etc., começa a questionar isso, sabe? Escuta outras pessoas que às vezes, poxa, às vezes tá cheio de pessoas que fizeram 3, 4 anos de vestibular, depois conseguiram e aí a vida deu super certo e etc. Ou então pessoas que até começaram a universidade, trancaram, mudaram de curso e esse é um dos grandes medos. Poxa, mas vou jogar tudo fora o que eu aprendi. Cara, vai dar certo, sabe? Não é o fim do mundo. Então, tudo que tiver ligado a esse medo extremo de algo ruim acontecer, começa a questionar isso e entender de que não é o fim do mundo. E esse é o primeiro passo. E é como se fosse uma morte, né? Como se fosse literalmente uma morte. De tipo, você vai morrer. Aliás, nem a morte às vezes assusta tanto quanto o vestibular. Tipo, não, cara, morrer tudo bem. Agora, reprovar no vestibular é muito pior. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, eu acho que vai ser bem divertido a gente fazer o seguinte, Breno. Sobre essa questão de ansiedade e aprendizado e pegar sentimentos positivos e nutrir eles, eu gostaria de discutir contigo, falar contigo, a gente passar um pouco também para a audiência o que, de formas práticas, né? Também da nossa própria experiência pessoal, o que a gente já fez, ou estratégia de pensar, meditação. Eu posso falar aqui um pouquinho, por exemplo, de quando fui fazer o teste DALF, nível avançado francês, eu fiquei... O teste é caríssimo, o teste é bastante caro. E, claro, se você reprova nele, você só pode fazer 6 meses depois, você jogou seu dinheiro no ralo, não valeu nada, e também tem aquele baque na tua autoestima, né? Tipo, eu tô aqui dando aula de francês, como é que eu posso reprovar num teste de francês? Então, eu não vou mentir, eu fiquei bastante ansioso. Nesse processo, eu aprendi muito sobre a minha própria pessoa. Eu pensei que depois de adolescente, passou no vestibular, depois daquilo ali, eu não ia sentir aquilo de novo, senti. Mas dessa vez eu já estava um pouco mais equipado. Eu conseguia dizer, isso aqui é ansiedade. Isso aqui é ansiedade. Isso aqui não é a realidade. Pra mim foi muito importante. E aí, ok, beleza, eu tô ansioso, mas você não deixa de sentir ansiedade só porque você sabe que você tá ansioso. Então, mudar um pouco a estratégia para coisas que me deixavam menos ansioso, né? Fiz várias coisas diferentes. Comecei a ler livros bem lúdicos, bem interessantes. Escrever histórias bobinhas. Isso aqui é uma coisa muito bizarra que eu fiz pra realmente saber que eu não vou reprovar nessa prova. Eu basicamente coloquei Vocês conhecem o Skyrim, Elder Scrolls 5 Skyrim? Então eu coloquei ele em francês. É um jogo gigante, você pode jogar jogo pra sempre. É um jogo que me relaxa fazer esse jogo. Eu coloquei completamente em francês. Coloquei uma modificação maluca que basicamente transforma todos os NPCs do jogo em inteligência artificial. Você pode conversar com elas. E cada uma tem uma personalidade diferente. Claro, se eu tivesse usado isso em português ou em inglês, ia só pra um passatempo, só uma coisa bobinha. Mas como eu tava fazendo em francês, eu tava literalmente imerso no idioma, interagindo com toda essa galera e relaxando no processo. Eu tava relaxando, eu tava tipo de boa.
Aí eu errei, daí? Depois eu descubro, né? Eu olho lá no histórico, todas as conversas e vejo onde é que eu errei e tal. E foi uma delícia. E durante a prova em si, esse medo de, ai meu Deus, e se eu reprovar? E se eu esquecer tudo? E a gente pensava assim, cara, ok, dinheiro vem, dinheiro vai, né? Pelo menos não quebrei meu joelho e lembrar que a vida vai seguir. Se eu reprovar, beleza, eu vou de novo. Eu vou de novo. Faz uma coisa com 20, ou você faz com 21, cara, qual que é a diferença? Depois quando você tiver 30 anos, e tomara que você chegue aos 30 anos, pelo amor de Deus, qual que vai ser a diferença? Ah, eu fiz com 20, eu fiz com 21. Então não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, você não vai morrer. Você não vai morrer. E o fracasso não... O fracasso, inclusive, é a experiência que vai fazer o sucesso no futuro. É a experiência que serve como fundação para o sucesso. Não é o fim. Realmente. Então- Que dá valor também ao sucesso, né? Exato. Só tudo muito fácil, que graça que ia ter. Da sua parte, você já fez um método de estudo assim meio inusitado que alguém pode ter falado, você não tá estudando? Certas dicas pra você manter esses pensamentos sob controle. Tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Sim. Comigo teve muito a ver, acho que o que mais foi importante pra mim teve muito a ver com autoconhecimento e com entender de que forma que realmente eu aprendo direito as coisas. Se eu tivesse tentando seguir aquele modelo que foi me ensinado de você tem que estudar um pouquinho nisso, um pouquinho aquilo, e você vai trocando, aí você deixa um timerzinho ali e vai trocando de matéria o tempo todo, eu não teria conseguido, tá? Eu vejo as coisas de uma maneira, a parte dos estudos, muito como um contínuo de assuntos, onde uma coisa é base para outra. Então, durante muitos anos da minha vida, eu fui me permitindo realmente focar em certos temas bastante e entender as coisas como um contínuo. Então, durante um período da minha vida, nesses estudos, teve uma época onde eu estudava muito matemática, exatas, matemática, química, física, e eu realmente foquei naqueles assuntos 100%. Posso fazer uma análise hoje? Pode falar. É como se você tem o fluxo de um rio, que é o seu interesse atual, e você, ao invés de ficar tentando remar para outra direção, você deixa, ele tá me levando para matemática, eu vou por aqui. É muito menos resistência. Isso mesmo. Um ponto que é muito importante é o autoconhecimento, é você testar várias coisas. Então, para mim, funciona muito isso, que é o quê? Eu entender os estudos como um contínuo de assuntos. Então, eu entendi a matemática como a base do universo, basicamente. Tinha até uma frase de matemático famoso que é: o universo é escrito em linguagem matemática. Então, a matemática é a base de tudo. Da matemática, eu fui estudando astronomia, que tem a ver com realmente o universo, a origem de tudo. Depois eu fui para física. Aí da física a gente tem os elementos químicos, eu fui estudando a química. Da química eu estudei a biologia. Da biologia eu fui estudando a psicologia, né? Então a biologia vai estudar os seres vivos. Depois a psicologia vai estudar o ser humano. E aí da psicologia eu fui estudando várias outras áreas. A história, a filosofia, a sociologia. Então eu construí uma sequência e eu fui um tema por vez. Foi algo que pra mim funcionou muito e eu tô até hoje, né? Agora eu estudo muito literatura, por exemplo, até hoje. E eu pego um tema e eu fico, às vezes, 6 meses estudando só aquele assunto, porque eu sinto que se eu foco em uma coisa, eu consigo aprender, evoluir muito mais do que se eu fico pegando assuntos diferentes o tempo todo. É o meu funcionamento, né? Mas assim, acho que o grande resumo não estou trazendo isso como uma estratégia para as outras pessoas, mas eu estou trazendo o seguinte: procure saber como você aprende melhor. Eu vejo muito na sua história fascínio. Quando você tá fascinado por uma coisa, fascinado mesmo, você pensa assim, você olha para as estrelas e pensa, nossa, eu quero entender melhor sobre por que tem essas coisinhas brilhando no céu. Cara, você vai, é muito mais gostoso aprender.
Só vai fluindo. Não é aquela, ai meu Deus, eu preciso de saber sobre a órbita de Marte pra eu poder passar aqui nessa matéria. Não. Assim, nossa, que interessante como as órbitas dos planetas funcionam. Como é que é de Marte? E simplesmente vai. É um interesse que é baseado no fascínio, não na ameaça, não na cobrança, mas no que você realmente te interessa. E uma coisa que, como você estava falando lá no começo, né, Breno? Sobre essa questão de, uma hora tal aula, outra hora tal aula. Eu acho que literalmente todo mundo que tá ouvindo isso aqui vai concordar comigo. O que é mais prazeroso? Vamos fazer aqui 1 hora de Breaking Bad, depois a gente vai assistir 1 hora de Alfio é Teimoso, agora a gente vai assistir 1 hora de Friends, 1 hora de anime, ou, sei lá, a história do Breaking Bad tava muito da hora, você queria ver como é que continuava, você assiste 4 horas de Breaking Bad. Você vai lembrar melhor de qual? E essa chave da curiosidade é muito importante, observar a sua curiosidade. Isso daí, esse sistema muito quadrado de ensino, muito fragmentado, mata muito a nossa curiosidade. É um sistema de produção das fábricas, né? Você tem uma pecinha lá, a pecinha primeiro aperta o parafuso, depois faz isso, depois faz daquilo. Tudo muito quadradinho, cada coisa no seu horário, sempre na mesma ordem. A nossa curiosidade não funciona assim. Tem uma frase do Albert Einstein que é: a curiosidade é mais importante do que o conhecimento. Você precisa observar a sua curiosidade se você quiser aprender de verdade as coisas da sua vida. Às vezes para você estuda um pouco um tema e começa a ficar chato, e você muda e vai para outro e etc. Isso num dia, às vezes num dia você tá assim, às vezes no dia seguinte você tá estudando uma coisa e você quer saber mais, então observa para onde vai a sua curiosidade, né? E tenta dar um pouco mais de atenção para ela, que o aprendizado flui de uma maneira muito mais satisfatória. E é o autoconhecimento. Eu acho que hoje em dia a gente tem tudo, como posso dizer, aprende C, aprende Python, aprende JavaScript, aprende não sei o que lá. Ou talvez, o que você quer aprender? Porque tá aqui a coisa, né? Se alguém tá dizendo, não, essa aqui é a linguagem do futuro, esse aqui é não sei o que lá. Se você é genuinamente excelente em qualquer área da vida, cara, você vai ter... Você não vai ficar desamparado no mundo. Se você é bom em qualquer coisa, e genuinamente bom, se você é o melhor sapateiro da sua cidade, do país... mas o mercado de trabalho para os sapateiros... Tá, beleza, mas e pro melhor sapateiro? Nunca vai estar em baixa. Se você é muito bom naquilo, não tá. Sempre vai ter alguém que vai estar interessado, sempre vai ter uma oportunidade. Então eu acho que... E também o mercado é uma coisa que é muito imprevisível, você não sabe como vai estar o dia da manhã. Então eu acho que nessa questão do autoconhecimento, né, nesse mundo que a gente vive também, que a gente tem que pensar na nossa sobrevivência. Não é só aquela coisa de, eu quero aprender. Mas se você seguir esse caminho, pode ser que os resultados não venham amanhã, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, mas essa pessoa que você se tornou, com tudo que você aprendeu, de acordo com o seu interesse, o seu fascínio, a sua curiosidade, vamos fazer uma pessoa que não existe fora você. Então, meu ponto seria esse, pegando como gancho essa questão de linguagem de programação, ou até idiomas mesmo. Mas o chinês é o idioma do futuro, e eu vou aprender chinês para eu ter oportunidades. Cara, você gosta de chinês? Chinês, o que você sente quando tá aprendendo chinês? Você sente fascínio? Você sente curiosidade? Ou você acha, puta, que idioma chato? Se você estiver se forçando porque só é o idioma do futuro e a China tá investindo não sei o que lá e não sei o que, cara, não faz. Não vou dizer isso. Não, ache primeiro aquele idioma que você genuinamente gosta, e pode ser aquela coisa, no mundo atual, pode ser literalmente Klingon. Cara, sei lá, Klingon, sabe, do Star Trek? Um idioma fictício. Você é um cara que sabe Klingon super profundamente, abre um canal do YouTube, aprenda Klingon comigo, meu amigo. Você vai achar uns gatos pingados no mundo que vão estar interessados em aprender Klingon, cara. Então o ponto é esse. Segue o que você sente que te faz sentir coisas.
É que nem você vai se casar por interesse ou você vai se casar porque aquela pessoa ali te faz sentir coisas? É isso. O que vai te deixar mais feliz? E você tinha comentado da formas de aprender, né? Eu comentei sobre isso, né? De enxergar tudo como uma ordem, mas eu dei o exemplo de... Na época que eu morei na Argentina, né? 2 anos... Antes de eu ir pra Argentina, eu lembro que eu tinha que aprender espanhol e eu tava assistindo Naruto, eu tava assistindo bem no começo. Então tem uma coisa comum, vai dizer. No meu caso, Naruto, eu não sou o cara, eu sou do time Dragon Ball. Mas anime. Nós dois aprendemos espanhol com anime. Não foi só anime, mas o anime foi os elementos. Inclusive, eu mantenho meu espanhol vivo hoje em dia com anime. Porque, assim, não é sempre que você está conversando com alguém e tal, mas eu assisto um episódio aqui de não sei o que, tá vendo Dan, tô vendo em espanhol. E mantenho o espanhol vivo dentro do meu cérebro. Eu sempre fui muito assim, de fazer as coisas... Eu enxergo tudo como aprendizado, na verdade. Eu trouxe uma brincadeira aqui pra gente fazer, eu e o Matheus, que seriam alguns jogos voltados a esse tema de psicologia no aprendizado. Tipo, eu vou trazer algumas frases e a gente vai dar a nossa opinião. Se é verdade, se é mentira e por quê, né? Pode ser? Fantástico, vamos lá. Próxima. O cérebro aprende melhor quando o estudo gera um desconforto. Um desconforto cognitivo. Com idiomas eu discordo. Com idiomas eu discordo. Eu acredito que há um equilíbrio entre conforto e desconforto. Não pode ser confortável demais, não pode ser desconfortável demais. Tem ali, um sweet spot, né? Então, por exemplo, é como academia. Todo mundo que faz academia aqui vai saber. Se você quiser ficar maromba, você não vai levantar peso que tá difícil demais e nem peso que tá leve demais. Você vai pegar aquilo ali que tá sendo esforço. Tá se fazer 12, tá um esforço. Não tá fácil demais, não tá difícil. E esse aí é o ideal. No entanto, de vez em quando você tem que pegar um peso que tá mais pesado pra você sair daquela zona de conforto. De vez em quando você vai pegar um negócio que... Ai, caramba, tá muito pesado. De vez em quando você vai aumentar o peso e vai ter um desconforto. Eventualmente isso aí vai ficar mais confortável, até que vai ficar fácil, enfim. É esse o ciclo, você nunca para. Só que tem que ser, um ponto importante é que tem que ser sempre algo bem progressivo, como a última. Aprender em um estado emocional neutro é melhor do que aprender sobre emoções. Não, porque existem muitas emoções. Então, e o que acontece? Aprender a memória. Se você escuta, digamos, por exemplo, coloca na cabeça aí para os espectadores, não sei a sexualidade dos espectadores, pode gostar de qualquer gênero. Imagina esse gênero, você está apaixonado por essa pessoa, ela é de outro país, e essa pessoa, ela falou, sei lá, digamos que ela é uma pessoa, sei lá, da Noruega. Ela falou pra você, eu te amo, em norueguês. É muito... A emoção que você vai estar sentindo, né? É claro, se for recíproco, né? Porque vai mudar muito dependendo. Se a emoção for recíproca, o impacto desse momento emocional vai fazer com que você lembre aquilo ali pra sempre. Você vai lembrar daquelas palavras que foram ditas só uma vez, num momento muito rápido, pro resto da sua vida, porque a carga emocional daquele momento foi muito grande. Então, você ter emoções no seu aprendizado, pelo contrário, isso faz você lembrar muito bem das coisas. Os maiores cientistas, né? Quando eles faziam uma nova descoberta, o que eles sentiam era, ai meu Deus do céu, o que é esse negócio de radiação? Uau, eu descobri uma coisa nova. A emoção faz você nunca mais esquecer de uma coisa, de um momento. Então a emoção, sim, é muito importante. Por isso que a gente falou dessa questão da curiosidade, do interesse, porque aí se você tem curiosidade, você vai estar animado de estudar aquilo, você vai ter emoções boas. Agora são emoções como ansiedade, medo,
uma das características que a gente tem em superdotados é que eles realmente se emocionam estudando determinados assuntos, chega tipo assim, a chorar de tanta emoção de ter aprendido algo novo. Assim acaba o nosso primeiro episódio do Psicoludens, que não tem como durar para sempre, infelizmente. No entanto, se você tiver interesse em ouvir mais sobre educação, no sentido de aprendizado de idiomas, quiser dicas, como é que eu posso aprender de uma forma mais prazerosa, aprender de uma forma mais eficaz, você tem o meu canal, você tem todas as plataformas do Ludens, Learning Voyage, Instagram, TikTok, YouTube, até LinkedIn. Então, dá uma olhada lá se isso te interessa. Se não te interessa, então não dá uma olhada. Se você odiou, então bota um comentário aí dizendo o quanto você não gostou, que isso faz muito bem para o algoritmo. Sobre a parte da psicologia e gerenciamento de emoções, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Breno, onde que essas pessoas, o que elas podem fazer para ouvir mais desses seus insights tão bons? Então, para vocês me acompanharem, vocês podem seguir lá no meu Instagram, que é @o psicólogo de TDAH, né? TDAHS, né? Então esse é o meu Instagram. E o Instagram da Psicocompany é @psicocompany.startup. Vai ter tudo na descrição do vídeo, inclusive, ou aqui no Spotify.